Às vezes, a vida esconde grandes respostas nos gestos mais simples. Um café quente, servido todos os dias, pode parecer apenas rotina, até o tempo decidir revelar o que estava sendo construído em silêncio. Essa é uma história sobre bondade sem plateia, sobre um idoso esquecido pelo mundo e sobre como pequenas escolhas diárias podem atravessar décadas e mudar destinos de forma irreversível. Se você já se perguntou quantas histórias passam despercebidas diante dos seus olhos, quantas pessoas carregam passados inteiros por trás de um olhar cansado, ou como o bem sempre encontra um jeito inesperado de voltar, essa história é para você. Aqui, o tempo não apaga. Ele revela, cobra e recompensa. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa história com alguém que acredita que humanidade ainda importa. Enquanto escuta, faça um acordo silencioso com você mesmo. No final, me diga nos comentários qual gesto simples você nunca mais vai ignorar. Todo dia começava do mesmo jeito, quase como um ritual que ninguém notava. O cheiro do café escapava pela porta da pequena lanchonete ainda antes do sol ganhar força, misturando amargor e aconchego no ar frio da manhã. Enquanto as pessoas passavam apressadas, preocupadas com horários e problemas, havia um gesto silencioso acontecendo ali, repetido sem aplausos. Um copo simples, mãos firmes, olhar atento. Nada parecia especial, mas era justamente isso que tornava tudo tão poderoso. O dono da lanchonete nunca falou muito sobre esse hábito. Para ele, servir aquele café extra não era caridade nem obrigação moral. Era algo que nasceu sem alarde, como quem rega uma planta sem esperar flores imediatas. Ele só sabia que todos os dias, ao preparar o primeiro café, separava um copo a mais, colocava sobre o balcão e esperava, como quem respeita o tempo das coisas. Às vezes o idoso demorava. Outras vezes aparecia antes mesmo da porta abrir completamente. Entrava devagar, passos curtos, costas levemente curvadas pelo peso de anos difíceis. Não pedia nada, apenas olhava. E esse olhar dizia mais do que palavras. Misturava gratidão, cansaço e uma dignidade ferida que insistia em sobreviver. O café era entregue sempre do mesmo jeito, sem discursos, sem perguntas invasivas. Um leve aceno de cabeça, um bom dia sincero e o copo quente entre as mãos trêmulas. Era naquele instante que algo invisível acontecia. Não era só o corpo que se aquecia. Era como se, por alguns minutos, o mundo lembrasse que aquele homem ainda existia. O curioso é que quase ninguém percebia. Clientes entravam, pagavam, saíam, presos às próprias urgências. Para eles, aquele café era apenas mais um pedido atendido. Mas para quem observasse com atenção, dava para sentir que havia algo diferente ali. Um silêncio respeitoso, um intervalo humano no meio do caos diário. Com o tempo, o gesto virou constância. E a constância, sem ninguém notar, virou esperança. O idoso passou a chegar com mais frequência, como se aquele café fosse um ponto fixo num mundo que já tinha tirado quase tudo dele. E o dono da lanchonete começou a perceber que aquele pequeno ato estava criando raízes mais profundas do que imaginava. Porque quando a bondade se repete todos os dias, ela deixa de ser apenas um gesto. Ela começa a construir uma história. E era impossível continuar assim sem que pouco a pouco algo maior começasse a se formar entre aquelas duas vidas tão diferentes, mas que já não caminhavam completamente separadas. No começo, quase não havia conversa, apenas presença. O idoso sentava sempre na mesma mesa, perto da janela, moendo o café devagar, como se cada gole precisasse ser aproveitado ao máximo. O dono da lanchonete observava de longe, respeitando o silêncio, entendendo que algumas histórias só se contam quando encontram segurança. Entre eles, formava-se um acordo invisível. Ninguém precisava explicar nada. Com os dias, pequenos sinais começaram a surgir. Um leve sorriso aqui, um comentário sobre o frio ali.
Coisas simples, quase banais, mas que carregavam um peso enorme para quem passou tanto tempo sendo ignorado. O idoso falava pouco, mas quando falava, sua voz trazia marcas de um passado cheio de perdas. E quem ouvia aprendia a escutar não só as palavras, mas as pausas entre elas. Aos poucos, o café virou desculpa para ficar mais tempo. Às vezes, o dono se aproximava, limpava uma mesa próxima e puxava conversa sem forçar. Perguntava sobre o tempo, sobre a rua, sobre coisas neutras. Nunca sobre o passado. E isso fazia toda a diferença. Porque respeito também é saber quando não perguntar. O idoso começou a confiar. Contou que morava ali perto num quarto emprestado e que a vida tinha ido embora em partes, uma por uma. Falou de um trabalho antigo, de uma família distante, de escolhas que pareciam pequenas na época, mas que custaram caro depois. Não havia vitimismo na fala, apenas um cansaço honesto de quem já carregou mais do que podia. O dono da lanchonete escutava sem interromper. Não oferecia soluções mágicas, nem frases prontas, apenas escutava. Às vezes, esse tipo de escuta é o maior presente que alguém pode receber. O idoso percebeu isso rápido. Seus ombros pareciam menos tensos, o olhar menos desconfiado. Ali, ele não precisava se defender do mundo. Com o tempo, aquela mesa deixou de ser apenas um lugar para tomar café. Virou ponto de encontro, abrigo emocional, território seguro. Os dois já se reconheciam de longe. Um sabia a hora que o outro chegaria. E quando por algum motivo um deles faltava, o dia parecia fora do lugar. Sem perceber, uma relação estava sendo construída. Não de dependência, mas de humanidade compartilhada. E quando duas pessoas se permitem enxergar uma a outra, além das aparências, algo começa a mudar não só entre elas, mas ao redor. Porque aquela conexão silenciosa estava prestes a tocar camadas muito mais profundas do cotidiano. Empatia não é sobre entender tudo, mas sobre se importar mesmo sem compreender completamente. O dono da lanchonete nunca viveu o que aquele idoso viveu. Nunca sentiu na pele o abandono ou a sensação de ser invisível. Ainda assim, ele escolheu olhar com atenção, e esse olhar mudou a dinâmica de cada encontro. Era como se, por alguns minutos, o mundo desacelerasse para caber duas histórias no mesmo espaço. No dia a dia corrido, a maioria das pessoas aprende a desviar o olhar. Não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Ver a dor do outro exige presença, e presença custa energia. O que tornava aquele gesto diferente era justamente a escolha consciente de não se proteger demais. O dono da lanchonete permitiu-se sentir, mesmo sabendo que não poderia consertar tudo. O idoso percebeu essa diferença logo. Ele sentia quando alguém ajudava por obrigação ou culpa. Mas ali não havia isso. Havia respeito. Havia um tipo raro de empatia que não invade, não expõe, não transforma o outro em espetáculo. Apenas reconhece. E esse reconhecimento devolvia ao idoso algo que o tempo tinha levado. A sensação de pertencimento. Com o passar das semanas, aquela empatia começou a se espalhar de forma quase imperceptível. Um cliente observava, outro perguntava. Alguém deixava uma moeda a mais sobre o balcão sem dizer nada. Pequenos gestos inspirados por um exemplo silencioso. Porque empatia também ensina sem precisar discursar. O dono da lanchonete começou a notar mudanças em si mesmo. Passou a ouvir mais, a julgar menos, a perceber histórias escondidas nos rostos apressados que entravam todos os dias. A convivência com aquele idoso abriu um espaço interno que antes ele nem sabia que existia. Como se aquela relação estivesse treinando seu olhar para o humano. Para o idoso, a empatia diária era um lembrete de que ele ainda merecia cuidado. Não era pena. Era dignidade, era saber que, mesmo com tantas perdas, ainda havia alguém disposto a enxergá-lo como gente, não como problema. Isso devolvia força para enfrentar dias difíceis fora dali. E quando a empatia se instala no cotidiano, ela começa a mudar o ritmo das coisas.
O que antes parecia apenas um café quente, agora carregava significados maiores, silenciosos, quase invisíveis. Porque cada gesto empático prepara o terreno para transformações que só o tempo revela. Ninguém imagina o alcance de um gesto enquanto ele ainda é pequeno. Um café servido todos os dias parece insignificante diante dos grandes problemas do mundo. Mas a verdade é que mudanças profundas quase sempre começam assim, discretas, repetidas, sem anúncio. Aquele copo quente não resolvia a vida do idoso, mas dava algo essencial: continuidade, um motivo para voltar no dia seguinte. Com o tempo, a rotina começou a sustentar mais do que o corpo. O idoso passou a se organizar em torno daquele horário. Acordava mais cedo, ajeitava a roupa como podia, cuidava do pouco que ainda tinha, pequenas atitudes que devolviam sentido aos dias. Tudo isso nascia de uma ação simples que dizia, sem palavras: alguém se importa. O dono da lanchonete também sentiu o impacto. Percebeu que aquele gesto diário o tornava mais atento ao que fazia. O café já não era só um produto vendido, mas um símbolo de cuidado. Ele começou a entender que o valor de uma ação não está no tamanho, mas na constância. No compromisso silencioso de fazer o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Outras pessoas começaram a mudar também. Um cliente ofereceu um pão, outro puxou conversa. Uma senhora deixou um casaco esquecido, sem querer. Nada era combinado, nada era forçado. Era como se aquele pequeno gesto inicial tivesse criado um campo onde outras boas intenções se sentiam autorizadas a existir. O idoso, que antes caminhava curvado, passou a erguer mais o olhar. Sentia-se menos invisível. Pequenas ações têm esse poder. Elas não gritam, mas transformam o jeito como alguém se vê no mundo. E quando a forma de se enxergar muda, as escolhas começam a mudar junto. O curioso é que ninguém ali falava em transformação. Não havia discursos nem planos, só o cotidiano acontecendo. E justamente por isso o impacto era real, porque aquilo não parecia ajuda, parecia relação. E relações verdadeiras sempre deixam marcas profundas. Mas toda a história construída em silêncio acaba, cedo ou tarde, encontrando um ponto de virada. Algo que quebra a rotina, que revela o que estava escondido. E aquele café, tão simples e repetido, estava prestes a se tornar o centro de uma reviravolta que ninguém poderia prever. A mudança começou num dia comum demais para levantar suspeitas. O idoso chegou mais tarde, o rosto mais sério que de costume, os passos ainda mais lentos. Sentou-se na mesma mesa, mas não tocou no café de imediato. Ficou olhando pela janela, como se algo lá fora tivesse despertado memórias que ele preferia manter adormecidas. O silêncio, naquele dia, parecia mais pesado. O dono da lanchonete percebeu na hora. Aproximou-se devagar, perguntou se estava tudo bem. A resposta veio baixa, quase sussurrada, dizendo que talvez aquele fosse um dos últimos cafés ali. Não explicou muito, apenas deixou no ar uma sensação de despedida que não combinava com a rotina construída ao longo do tempo. Pouco depois, 2 homens entraram na lanchonete. Bem vestidos, postura firme, olhar atento demais para quem só queria um café. Eles observaram o ambiente, olharam para o idoso, trocaram um breve gesto entre si. O clima mudou. Não havia ameaça explícita, mas havia tensão. Algo estava fora do lugar. Um deles se aproximou do balcão, pediu um café, mas manteve os olhos fixos no idoso. O outro caminhou lentamente até a mesa perto da janela. Chamou o idoso pelo nome completo, um nome que ninguém ali conhecia. Ao ouvir aquilo, o idoso estremeceu. O passado que ele acreditava enterrado acabava de atravessar a porta. O dono da lanchonete sentiu o coração acelerar. Não entendia o que estava acontecendo, mas instintivamente permaneceu atento. Não era curiosidade vazia, era cuidado.
Algo naquela cena dizia que aquela história não era apenas sobre café e gentileza. Havia camadas profundas sendo reveladas. O idoso demorou a responder. Quando falou, sua voz estava diferente, mais firme, mais lúcida. Era como se aquele homem cansado estivesse aos poucos dando lugar a alguém que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. A postura mudou, o olhar também. Os clientes começaram a perceber que algo sério estava acontecendo. O burburinho diminuiu. O ar ficou pesado, carregado de expectativa. E naquele instante ficou claro que aquela relação construída em silêncio estava prestes a ser testada por uma verdade que mudaria tudo. Porque quando o passado retorna sem aviso, ele não vem apenas para ser lembrado. Ele vem para cobrar, corrigir ou transformar. E aquelas duas figuras bem vestidas eram apenas o início de uma revelação que mudaria completamente o rumo daquela história. Os dois homens não se sentaram de imediato. Permaneceram em pé, como quem respeita um momento solene, mas também como quem carrega a autoridade sem precisar exibi-la. Um deles tirou do bolso um envelope simples, sem logotipos, sem ostentação. Colocou sobre a mesa do idoso com cuidado, quase com reverência. Aquilo não era uma ameaça, era um convite do passado. O idoso respirou fundo antes de tocar no envelope. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era emoção antiga, acumulada, represada por anos de silêncio. Ele olhou ao redor, como se tentasse se despedir daquela rotina simples que o salvou sem saber. Depois, abriu o envelope devagar. Dentro, documentos, nomes, datas, fragmentos de uma vida que ele acreditava perdida. Os homens explicaram em voz baixa que passaram anos procurando por ele, que certas decisões tomadas décadas atrás tinham causado consequências profundas, algumas injustas, outras irreversíveis. Ele havia desaparecido quando mais precisavam de respostas. E agora, finalmente, o encontravam ali, num lugar improvável, sustentado por um gesto simples de bondade diária. O dono da lanchonete escutava de longe, o coração apertado. Não entendia os detalhes, mas compreendia a gravidade. Percebeu que aquele idoso não era apenas alguém em situação difícil. Havia ali uma história grande, pesada, cheia de responsabilidades e escolhas. E mesmo assim, naquele espaço pequeno, ele era tratado apenas como homem. Um dos homens revelou que o idoso tinha direito a algo que nunca lhe foi entregue. Algo que envolvia justiça, reparação e reconhecimento. Não falaram em valores nem em poder. Falaram em tempo, em erros cometidos por outros, em verdades ignoradas. Tudo aquilo colidia com a simplicidade daquela mesa, daquele café, daquele lugar. O idoso fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, havia lágrimas contidas, mas também alívio. Não era alegria, era encerramento. A sensação de que a vida, finalmente, estava fechando um ciclo que ficou aberto por tempo demais. Ele agradeceu aos homens, mas pediu alguns minutos. Antes de qualquer decisão, ele se levantou e caminhou até o balcão. Olhou nos olhos do dono da lanchonete como nunca tinha feito antes. E naquele olhar havia gratidão, respeito e uma verdade silenciosa. Nada daquilo teria sido possível sem aquele gesto simples repetido todos os dias. Mas aquela revelação ainda estava longe de terminar. Porque quando histórias grandes emergem em lugares pequenos, o contraste entre o que parece simples e o que realmente é começa a ficar impossível de ignorar. A lanchonete continuava a mesma. Mesas gastas, balcão de madeira marcado pelo tempo, cheiro constante de café recém-passado. Nada ali gritava importância. E ainda assim, dentro daquele espaço simples, decisões capazes de alterar destinos estavam sendo consideradas. O contraste era quase desconfortável. Como algo tão grande podia caber num lugar tão pequeno? Os homens bem vestidos falavam com cuidado, escolhendo cada palavra. Era evidente que estavam acostumados a ambientes formais, salas fechadas, documentos assinados com pressa. Ali, no entanto,
pareciam deslocados. O poder que carregavam perdia força diante da humanidade crua que aquele lugar exalava. O café servido em copos simples nivelava todos. O idoso, agora mais ereto, representava esse contraste de forma viva. Por fora, ainda vestia roupas gastas, rosto marcado pelo tempo. Por dentro, carregava decisões, responsabilidades e um passado que atravessava gerações. A simplicidade não tinha apagado quem ele era, apenas tinha protegido sua essência enquanto o mundo seguia em frente sem ele. O dono da lanchonete observava tudo com um misto de espanto e humildade. Ele não tinha poder algum no sentido tradicional. Não tinha influência, nem recursos, nem conexões. Tinha apenas constância. E, naquele momento, percebia que sua simplicidade tinha sido o solo onde algo muito maior conseguiu sobreviver sem se corromper. Os clientes, atentos, sentiam que presenciavam algo raro. Não sabiam os detalhes, mas percebiam a quebra de expectativas. Ali estava a prova de que poder não se revela na aparência, mas nas escolhas. E que lugares simples podem ser palco de decisões profundas quando existe verdade envolvida. O idoso falou, com voz calma, que precisava de tempo, que aceitaria conversar, mas não abriria mão daquilo que havia aprendido nos últimos anos. Ele não falava mais como alguém à margem. Falava como alguém que encontrou valor onde o mundo dizia que não havia nada. E naquele instante ficou claro que o maior poder daquela história não estava nos documentos, nem nos homens de terno. Estava na simplicidade que ensinou paciência, empatia e humanidade. Mas toda escolha tem consequências, e as próximas revelações mostrariam que fazer o bem nunca termina onde a gente imagina. Quando a porta da lanchonete se fechou atrás dos homens de terno, o silêncio demorou a ir embora. O idoso voltou à mesa, segurou o copo de café como fazia antes, mas agora havia um peso novo naquele gesto. Fazer o bem nunca é neutro. Ele se espalha, cria ondas, alcança lugares que a gente não consegue prever. E aquelas ondas estavam apenas começando. Nos dias seguintes, o idoso passou a faltar. A cadeira perto da janela ficou vazia e o café extra permanecia intocado por alguns minutos a mais. O dono da lanchonete sentia uma ausência estranha, como se parte da rotina tivesse sido arrancada. Ele não sabia se tinha feito algo certo ou se tinha interferido demais, apenas sendo humano. Algum tempo depois, uma carta chegou, simples por fora, mas pesada de significado. O idoso explicava que precisava resolver assuntos antigos, enfrentar verdades que o tempo tinha empurrado para debaixo do tapete. Disse que jamais teria tido forças para isso, se não fosse por aquele espaço seguro criado dia após dia. A bondade recebida tinha reacendido sua coragem. Outras mudanças começaram a surgir. A lanchonete passou a receber mais pessoas, atraídas não por propaganda, mas por histórias que circulavam sem controle. Gente que queria apoiar, ajudar, participar. O gesto simples tinha virado referência, e isso trouxe desafios, responsabilidades e escolhas que o dono nunca imaginou ter que fazer. Ele percebeu que fazer o bem também exige maturidade. Nem todo reconhecimento vem leve, nem toda consequência é confortável. A bondade abre portas, mas também expõe. Ainda assim, ele nunca considerou parar. Porque uma vez que você entende o impacto do que faz, não consegue fingir que não sabe. O idoso voltou meses depois, diferente, mais sereno, melhor vestido, mas com o mesmo olhar grato. Nada foi dito em detalhes. Não era necessário. Algumas histórias não precisam ser explicadas para serem verdadeiras. O que importava era que algo tinha sido reparado, por dentro e por fora. E enquanto a vida seguia, uma pergunta permanecia no ar. Quantas outras transformações invisíveis nascem de gestos que ninguém aplaude? Porque no fim, o bem nunca retorna da forma que esperamos. Ele retorna do jeito que transforma. O tempo passou, como sempre passa, sem pedir permissão. A lanchonete continuou ali, firme,
servindo café todas as manhãs, acolhendo histórias que ninguém via chegar. O gesto simples permaneceu, mesmo quando o idoso não estava mais presente todos os dias. Porque a bondade verdadeira não depende de quem a recebe, ela se torna parte de quem a pratica. O dono da lanchonete aprendeu algo que nunca tinha planejado aprender: que o destino não se constrói apenas com grandes decisões, mas com pequenas escolhas repetidas em silêncio. Que oferecer um café pode não mudar o mundo inteiro, mas muda o mundo de alguém. E quando isso acontece, algo também muda dentro de nós. O idoso, agora em outro capítulo da vida, carregava consigo a memória daquele lugar simples onde foi visto quando ninguém mais olhava. A generosidade recebida não apagou seu passado, mas deu sentido ao futuro. Ele entendeu que não foi esquecido pelo acaso, mas preservado pelo tempo até o momento certo. Essa história não fala sobre heróis, nem sobre milagres fáceis. Fala sobre humanidade, sobre como empatia, quando praticada sem expectativas, cria pontes invisíveis entre vidas que jamais se encontrariam, e sobre como o bem encontra caminhos próprios para retornar, sempre de forma inesperada. Talvez você nunca saiba o impacto real de um gesto seu. Talvez a pessoa que você ajudou nunca volte para agradecer. Ainda assim, o destino registra, o tempo observa, e a vida, mais cedo ou mais tarde, revela o que parecia pequeno demais para importar. No fim das contas, somos lembrados não pelo que acumulamos, mas pelo que oferecemos quando ninguém estava olhando. E se existe algum sentido maior em tudo isso, ele mora exatamente aí, na coragem silenciosa de continuar sendo humano num mundo que insiste em nos endurecer. Agora me diga com honestidade, qual pequeno gesto você vai repetir todos os dias, mesmo sem saber onde ele pode chegar? Algumas histórias não pedem aplausos, pedem silêncio e reflexão, porque elas não falam de feitos grandiosos, mas de escolhas pequenas que resistem ao tempo. Essa não foi apenas a história de um idoso e um café, mas de como o destino costura vidas comuns com gestos aparentemente invisíveis. O tempo, que tantas vezes parece cruel, também sabe ser justo. Ele observa quem age sem esperar retorno, quem oferece presença quando o mundo só oferece pressa. E quando decide revelar o que estava escondido, faz isso do jeito mais inesperado possível, no lugar mais simples, pelas mãos mais humildes. Talvez você nunca veja o final das histórias que começa com suas atitudes. Talvez nunca saiba quem você salvou num dia comum com um gesto que parecia pequeno demais para contar. Ainda assim, o impacto existe. Ele cresce em silêncio, amadurece no coração do outro e retorna quando você menos espera. Que essa história fique como um lembrete. Humanidade não é sobre poder, dinheiro ou status. É sobre constância, empatia e coragem de continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém está olhando. Porque no fim, não é o barulho que transforma o mundo, é o cuidado repetido todos os dias. Se essa história tocou você, compartilhe, comente, leve adiante. E nunca se esqueça, o tempo revela tudo, principalmente aquilo que foi feito com o coração.